Mais uma vez, caro espectador da Ângelos TV, encontramos aqui para olhar o mundo numa perspectiva missionária. Hoje temos mais uma jovem leiga missionária a partir para Moçambique. É a nossa Cristina Fontes. Viva, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E, antes de mais, parabéns por poder ter esse desejo e essa vontade de partir para Moçambique. A Cristina é professora, está habituada a trabalhar com juventude, com adolescentes, é professora de várias disciplinas, tem experiência já desta dimensão missionária em vários movimentos, como os Jovens Sem Fronteiras, e que já lá iremos para conversar. Mas gostaria de começar por perguntar como é que nasceu essa vocação, porque eu também acho que é uma vocação de educadora, de professora. Desde que me lembro que sempre quis ser professora. Admirava muito a minha professora primária e acho que começou aí o meu desejo de ensinar. E também sempre achei que ao ensinar estava a aprender. Então foi algo que eu fui alimentando. Nunca quis ser cantora, nem cabeleireira, nada disso, como as minhas colegas. Sempre sonhei de ser professora, então fui alimentando esse sonho. Muitas vezes ouvi, vais para o desemprego, não vais ter futuro nenhum na área do ensino, mas era um sonho e eu decidi segui-lo e felizmente sinto-me bastante realizada quando estou numa sala de aula. Mas hoje em dia educar é uma tarefa complexa. Não digo muito difícil, mas não é fácil. Como é que encara hoje a educação nos dias que, por vezes, os pais entregam aos professores esta missão de educar? Acho que, enquanto professora, tento sempre ter em mente que não é só ensinar letras, mas é também educar, como está a dizer, e muitas vezes a educação faz-se pelo exemplo. E procuro sempre colocar-me no lugar dos meus alunos, sejam crianças, jovens ou até adultos, para que eles também se possam colocar no meu. E muitas vezes acho que é isto que faz falta nos dias de hoje, colocarmos no lugar uns dos outros. E isso começa na escola, é uma mini-sociedade, e se aprendermos a fazer isso na escola, certamente quando nos tornarmos adultos, conseguiremos fazer isso na nossa vida e em todos os papéis sociais que tivermos que adotar. E essas são duas coisas que eu procuro sempre ter em mente quando estou a trabalhar dentro e fora da sala de aula. Olhando para o seu currículo de professora, eu posso dizer que você tem sido uma missionária itinerante, ou seja, professora de português e inglês, passando por Bragança, passando pela Irlanda do Norte, passando por Leiria, passando por Espinho, Porto e agora mais perto de casa, não é? Como é que encarou todas estas mudanças na vida de um professor que tem que também ser missionário para isso? Sim. Nos primeiros tempos nem sempre somos colocados onde gostaríamos. Como é que viu essa itinerância na sua vida de professora? Acima de tudo, via como uma forma de crescer, enquanto pessoa e enquanto profissional. E a minha vontade de ensinar era tanta que eu recusava-me a ficar em casa à espera que me aparecesse um emprego na minha freguesia ou no meu concelho. Então procurava sempre em vários sítios e quando a oportunidade aparecia, eu sentia que de facto o meu lugar seria ou em Bragança, ou na Irlanda do Norte, ou em Leiria. Eu arriscava, muitas vezes com alguns medos, porque todos os anos iniciava, começava tudo de novo. Recomeçar sempre. É verdade. Mas procurava sempre seguir com confiança e depois também em cada local aprender algo e crescer também, ir fazendo o meu caminho enquanto pessoa e enquanto professora. A Cristina é de natural Santa Maria da Feira, do Norte, é uma nortenha, e também sei que tem tido uma inserção muito grande na paróquia, da qual faz parte, na comunidade paroquial,
e no movimento de jovens, que são os Jovens Sem Fronteiras. Fala-nos um pouquinho como é que você foi, sendo catequista também, que é uma maneira de educar hoje, na sua comunidade, e como é que entrou neste movimento juvenil? Eu já sou catequista há bastante tempo. Conheci os Jovens Sem Fronteiras também há bastante tempo. Na minha paróquia o grupo já existe há cerca de 26 anos. No entanto, só ingressei no movimento há cerca de 7, 8 anos, porque passei a trabalhar mais perto de casa e isso realmente permitiu-me integrar o grupo. A vontade missionária e a vontade de ajudar o próximo sempre foi algo que me caracterizou. Mesmo na universidade ou nos vários locais onde trabalhei, procurei sempre fazer um trabalho voluntário. No entanto, faltava realmente o cariz missionário em tudo aquilo que eu fazia e acabei por encontrar isso nos Jovens Sem Fronteiras, na minha paróquia. Depois fui integrando outras funções no movimento. E, de facto, posso dizer que hoje em dia os Jovens Sem Fronteiras são grande parte da minha vida e têm-me levado a caminhos missionários muito bons. É bom ver, ouvi-la com esse sorriso de que os Jovens Sem Fronteiras são também a minha família. E isto é verdade, porque quando a gente pertence a um movimento do qual nós fazemos o nosso crescimento e aprofundamos a nossa dimensão missionária, faz toda a diferença. Ou seja, voluntários há muitos, voluntários missionários são menos. Sim. Qual é a diferença? O que é que acresce a palavra missionária ao voluntariado? Para mim, pessoalmente, passar de fazer voluntariado para voluntariado missionário foi levar Jesus comigo. Essa foi a grande diferença que eu senti. A minha primeira atividade missionária fora da minha paróquia foi uma semana missionária em Alcoentre e senti que, de facto, tudo o que fazíamos era Jesus que estava a fazer também. E no fim, a recompensa é muito maior. Não se traz apenas... traz um coração cheio. E para mim essa é a grande diferença entre o voluntariado e o voluntariado missionário. E foi sendo essa presença de Jesus que me foi chamando a fazer cada vez mais atividades missionárias e experiências missionárias. Não só, portanto, movidos por um sonho e por um altruísmo, mas, sobretudo, movidos também pela fé e por Jesus Cristo. Falou da Semana Missionária em Alcoentre, mas eu sei que você fez várias, não foi só em Alcoentre em 2012, em 2003 fez em Vilachão, Urique. Pode-nos contar o que é isto, a Semana Missionária, dentro deste movimento Jovens Sem Fronteiras, porque é algo característico deste movimento? Sim. A Semana Missionária é uma experiência missionária de 10 dias, em que um grupo de jovens se desloca para uma paróquia previamente escolhida pelos missionários do Espírito Santo e partimos, muitas vezes sem nos conhecermos, temos uma pequena preparação antes da partida e vamos dar o melhor de nós e ir ao encontro das necessidades da paróquia e das pessoas que vamos encontrar. São 10 dias, acima de tudo, muita alegria, de muita oração e de muito acolhimento. E são bastante recompensadores e muitas vezes levam os jovens a querer e a motivarem-se para experiências missionárias de mais longa duração. E eis que chegamos ao ano 2013, ou seja, o ano 2013 foi o querer partir um bocadinho mais longe. O lema dos Jovens Sem Fronteiras é... estar longe dos que estão perto, estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto. E em 2003 surge precisamente esta vontade de ir um bocadinho mais longe, ou seja, sim, ser missionário na sua dimensão adjunta, partir, ir ao encontro de... E eis que surge a ideia de partir em missão. E partiu para a Guiné-Bissau. Um sim, país irmão também, que fala a nossa língua. Partir para a Guiné-Bissau, toda a gente conhece a Guiné-Bissau por ser um dos países mais pobres do mundo, um dos países com mais dificuldades, com mais problemas a nível de organização, mas foi para lá que a Cristina foi.
Pode-nos contar um pouco qual foi esta vontade de partir para a Guiné-Bissau, para um país que aparentemente é conhecido pelas dificuldades? Eu parti num grupo de 14 jovens, acompanhados pelo Padre Miguel Ribeiro. Antes de partirmos, provavelmente não conhecíamos muito a Guiné, mas tudo aquilo que disse foi-nos dado a conhecer. Mas acredito que todos nós, quando chegamos, no primeiro dia, descobrimos uma Guiné muito diferente. Uma Guiné bastante acolhedora, uma Guiné feita de sorrisos, de pessoas que encontram a felicidade no pouco que têm e que nos receberam de braços abertos, dizendo obrigado, e ainda não tínhamos feito absolutamente nada. É um país, de facto, em que a pobreza é evidente, mas também é um país feito de jovens que querem muito melhorar o seu futuro e o futuro do seu país. E penso que foi essa força que também nos fez, de facto, fazer daquele mês missionário um mês de muitos desafios, mas também de algumas conquistas pequenas, porque um mês de facto não é o suficiente, mas tentamos dar o melhor de nós e foi um mês de muito amor, acima de tudo, e um mês de pessoas. Esse mesmo missionário também no movimento Jovens Sem Fronteiras tem um nome, que se chama Ponte. Sim. Ou seja, explique-nos um pouco o que é este projeto Ponte para os Jovens Sem Fronteiras. O projeto Ponte pretende ligar jovens que vivem nas suas paróquias em Portugal a jovens e a pessoas que vivem em países de língua portuguesa. As pontes missionárias acontecem no Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe. E é esta ligação que vamos construindo durante um ano. Ao contrário do que muita gente pensa, a ponte missionária não começa no dia em que partimos, mas começa no dia em que somos chamados a servir o povo que nos vai acolher durante aquele mês. Há um ano de preparação e durante esse ano vamos conhecendo este povo, preparando-nos para trabalhar com eles, para os acolher e sermos acolhidos. E depois, durante o mês, então, desenvolvemos o projeto que planeamos e conhecemos realmente pessoas como nós e que nos mostram muito Jesus Cristo e o amor que Ele tem por todos nós. Mas a ponte também não termina quando voltamos. E acho que no caso da ponte que fiz na Guiné-Bissau, é algo que ainda faz parte de mim e é algo que continua. A ligação à Guiné-Bissau continua. É uma ponte que não é física e que, portanto, se mantém. Mas é sólida. É sólida, sim. Sei que, entretanto, regressou, conheceu mais um movimento, o ONGD, uma organização não governamental, o SOLCEF, o Sol Sem Fronteiras, sim. E aí também tentou procurar apoiar estes projetos à distância, até que, em 2016, integrado num projeto da SOLCEF, volta novamente à Guiné. É verdade. Em 2016 voltei à Guiné-Bissau com o projeto Coração na Guiné-Bissau, que integrou escolas de Peniche, as escolas de Peniche. Fui juntamente com alguns professores e algumas alunas e, de facto, foi um momento revelador para mim, porque senti que a missão era a minha casa. Assim que pousei os meus pés na Guiné-Bissau, assim que saí do avião pela segunda vez, percebi que, foi voltar a casa. Foi voltar a casa, sem dúvida nenhuma. Eu sei que vocês foram para uma comunidade que eu também já lá estive, em 98, que foi uma comunidade de Kutumadina, que é uma comunidade pobre, que tem grandes dificuldades até no campo de educação, e foi nessa comunidade que vocês quiseram deixar alguma semente. Sim. Conte-nos um pouco como é que foi essa proximidade com esta comunidade da Guiné-Bissau. De facto, Kutumadina é um bairro bastante pobre de Bissau. Quando chegamos, reunimos com os líderes da comunidade e procuramos, de facto, dar resposta às necessidades que nos pareceram aquelas a que poderíamos dar resposta, não é? Trabalhamos muito com as famílias, trabalhamos com jovens, com crianças e tentamos colaborar no ambulatório que tem em Kutumadina
Acima de tudo, procuramos integrar o trabalho das irmãs, que é fundamental para aquela comunidade, e procuramos fazer o melhor que poderíamos. Também acompanhamos o projeto que estava a ser desenvolvido na missão, a construção do refeitório e da cozinha de Contumadina, que neste momento está a dar um apoio ao Jardim de Infância. As crianças passaram a ter, de facto, um local seguro e higiênico para tomar as suas refeições, coisa que não acontecia há cerca de um ano atrás. Portanto, foi bastante recompensador poder ver o projeto a ser desenvolvido e poder também dar algumas formações à comunidade para que depois pudessem utilizar a cantina e a própria cozinha de uma forma adequada e tirar o maior proveito do projeto que estava ali a ser desenvolvido pela Sol Sem Fronteiras. A Sol Sem Fronteiras, para além dos projetos que tem, preocupa-se muito pela área do desenvolvimento dos povos e das culturas. Foi uma área que esteve também nas suas preocupações enquanto esteve cá. De facto, ser missionário também é ajudar ao desenvolvimento integral da pessoa humana. Porque às vezes tem-se aquela ideia que missionário é só aquele que fala de Jesus Cristo. Não. A dimensão missionária é todo um conjunto onde existe o homem, procura-se promover esse mesmo homem nas várias dimensões. Foi isso que vocês tentaram fazer em aspectos, como disse, concretamente na construção de uma cantina escolar. Sim, na construção e depois também nas formações que estávamos ao nível da alimentação, do próprio uso dos alimentos e de todos os utensílios da cozinha. Procuramos também realmente que às vezes as diferenças sejam menores e que de facto que haja cada vez mais equidade entre os países e os povos. Esse é o grande objetivo da Educação para o Desenvolvimento, que é também uma preocupação da Sol Sem Fronteiras e tem vindo a ser cada vez mais prioritária para a organização. E chegamos ao ano 2018. Estamos a começar o ano 2018 e eis que nasce em si o desejo de construir mais uma ponte. Ou seja, a ponte da Guiné de Bissau fica bem consolidada, agora vem o desejo de partir por mais tempo, partir por um ano para Moçambique. O que é que o leva a partir novamente? Não foi uma decisão fácil, mas penso que foi uma decisão amadurecida, algo que eu já pensava há algum tempo e que veio do coração, acima de tudo. Eu sei que muitas vezes perguntam-me isto e procuram que na minha resposta tenha algo concreto e objetivo, mas de facto é realmente a resposta vem do coração. Foi algo que eu costumo dizer que há 2 anos o sonho era só meu. Quando decidi realmente dar um passo e tomar a decisão de partir por um ano, o sonho deixou de ser só meu e passou a ser também um sonho de Deus, o sonho de Deus que Deus escolheu para mim. E foi essa certeza que me fez tomar a decisão de partir por um ano em missão. Vai deixar a sua escola, vai deixar os seus colegas de profissão, professores, vai deixar também os seus queridos alunos. O que é que os seus colegas professores lhe dizem desta partida, deixar o trabalho, a profissão, o salário que tem e partir em missão? Alguns dizem que também queriam ir, mas que não têm coragem. E os outros dão os parabéns pela decisão e também pela coragem, porque a área do ensino de facto não é estável e deixar um trabalho provavelmente depois suspeita-se que será difícil voltar a encontrar um emprego quando voltar, mas isso não é algo que me preocupa, porque sei que estou a fazer o que Deus espera de mim, portanto, com tranquilidade que tomei esta decisão, se calhar mais a minha tranquilidade do que a dos outros, mas procuro passar essa tranquilidade a quem me pergunta
e penso que vai Deixa a correr tudo ideia bem. no ar e aos nossos espectadores que confiar em Deus, no seu plano, nos seus projetos é natural. E é importante também a gente seguir os nossos sonhos confirmados com a presença de Deus. O que é que vai esperar em Moçambique? Quais são as suas expectativas? Nunca foi a Moçambique, conhece Guiné-Bissau. Moçambique é outro país, é a África, o mesmo continente, mas o que é que a espera? O que é que sonha, o que é que pensa que, ao chegar a este novo país, quais vão ser os desafios? Alguns dos desafios, dado que já estive num país africano, conto que não serão que estarei à espera. O calor, as dificuldades normais da missão, mas a minha grande expectativa são as pessoas. Eu gostei muito de conhecer o povo guineense, tenho um amor imenso pelo povo guineense, então estou com grande expectativa de conhecer o povo moçambicano e as pessoas que vão passar a ser a minha comunidade. Então a minha maior expectativa realmente é esse conhecimento que vou ter das pessoas, não só do povo, mas das pessoas em particular que vão fazer parte da minha vida durante o próximo ano. Cristina, muito obrigado pelo seu testemunho. Desejamos-lhe boa viagem, boa missão e acredito que os espectadores da Ângelo TV vão também acompanhá-la nesta sua missão de Moçambique. Caros espectadores, vejam como de facto a nossa juventude não tem medo de arriscar. Deixar um trabalho, deixar a comodidade de um país, deixar as seguranças naturais que faz parte de qualquer ser humano e partir, ir ao encontro, procurar conhecer, como a Cristina nos disse, a pessoa humana. E a pessoa humana reside aí a riqueza de cada um de nós. É assim olhar o mundo numa perspectiva missionária, no querer partir, porque não só o desejo de querer concretizar um sonho, mas acima de tudo concretizar esta alegria da fé, esta alegria do encontro com outros povos. Despedimos deste programa, até uma próxima e obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez.